Que os criacionistas têm uma série de alegações malucas, todo mundo já sabe. Agora, uma dessas alegações é que seres humanos e dinossauros teriam convivido juntos e num passado não muito distante. Segundo alguns desses criacionistas, as evidências que nós teríamos para poder fazer uma afirmação desse tipo é que existem registros históricos e arqueológicos, como por exemplo pinturas rupestres de sociedades antigas, em cavernas, documentos antigos e até mesmo esculturas que representariam, segundo alguns desses criacionistas, dinossauros, figuras que não poderiam ser identificadas com nenhum outro tipo de animal. Existem vários sítios arqueológicos que de fato os criacionistas pegam para dizer que aquela determinada sociedade ela retratou algum tipo de animal que poderíamos identificar com um dinossauro. Eu poderia falar de várias delas aqui, mas não vai ser nesse vídeo. Eu vou ter que fazer um vídeo específico para cada um dos casos e poder então destrinchar melhor. Hoje eu vou falar sobre um caso específico que seria o suposto pterossauro encontrado numa pintura rupestre num sítio arqueológico localizado no estado de Utah, nos Estados Unidos. Essa pintura fica num sítio arqueológico, num local denominado Black Dragon Canyon, como eu já disse, localizado no estado de Utah, nos Estados Unidos. E essa pintura, ela foi encontrada nos anos de 1928 por amadores, pessoas que eram entusiastas de achados arqueológicos. Depois, nos anos de 1940, uma pessoa chamada John Simonson, ela fez um desenho ao redor dessa suposta figura do pterossauro com um giz branco para poder delimitar todos a borda desse pterossauro e assim poder então evidenciar melhor essa figura. No entanto, a figura ela apresentava uma forma não muito clara. Algum aspecto até poderia lembrar mais ou menos um tipo de ave ou algum tipo de pterossauro, mas as partes laterais onde estariam as asas, elas eram já bastante estranhas para nós interpretarmos como se fosse um pterossauro, porque elas eram praticamente disformes e totalmente desproporcionais em relação uma à outra. Essa ideia de que essa figura representa um pterossauro e que, portanto, se é um pterossauro, é possível que as pessoas que pintaram essa figura tivessem visto um animal como este, ainda vivo, foi dita em 1970 por um geólogo. Depois disso, essa pintura começou a ganhar bastante atenção dos criacionistas, e foi durante os anos de 1990 que alguns deles começaram a dizer várias coisas e até publicar livros a respeito dessa pintura, trazendo como uma possível evidência, uma das evidências de que seres humanos teriam então convivido com dinossauros. Ora, se eles de fato aquilo ali representava um pterossauro, então esses seres humanos devem ter visto esses dinossauros. Ainda mais levando em consideração que na mesma região onde foi encontrado esse sítio arqueológico também já foram encontrados fósseis de pterossauros. Um desses criacionistas, ele chama-se Vance Nelson, e ele escreveu um livro chamado Os Segredos Não Contados do Planeta Terra. O que se sabe a respeito dessas pinturas é que elas datam de períodos que vão aí entre 2000 e 4000 anos antes da Era Comum. Segundo alguns arqueólogos, as pinturas rupestres que são encontradas na região de Utah fazem parte de um estilo de pintura que é chamada de Berry Canyon, onde é possível encontrar figuras humanoides e também outras figuras zoomorfas. Esses humanoides, em geral, os arqueólogos chamam de suplicantes, como se estivessem representando então pessoas que estivessem fazendo algum tipo de súplica talvez a entidades místicas ou coisas parecidas. E também é bastante comum encontrar figuras que representam possivelmente animais da região. Outras dessas figuras, bastante comum nesse tipo de estilo de pintura, são as chamadas cobras com chifres, que segundo alguns arqueólogos, eles afirmam que na verdade isso poderia representar algum tipo de mitologia desses povos antigos. Alguns anos atrás, alguns arqueólogos resolveram então visitar novamente essas pinturas rupestres e fazer alguns testes para poder verificar se de fato aquele desenho ele representava uma possível figura de um pterossauro. A técnica que foi utilizada por esses arqueólogos
incluía uma técnica de raio-x fluorescente que ajudava então a identificar na parede da caverna onde que poderia ser possível encontrar pigmentos de ferro, que fazia parte então da pintura original que foi feita na parede. Então, através dessa técnica era possível saber onde que a pessoa que fez essa pintura originalmente de fato fez o desenho, visto que pelo estado do desenho atual ele está bastante deteriorado. Bom, os resultados então dessa pesquisa mostraram algo bastante interessante, que na verdade aquela figura que os criacionistas começaram a interpretar como um possível pterossauro, na verdade ela era composta por outras figuras, né? Então o que você tinha ali era uma composição de duas figuras antropomórficas ou humanoides e três figuras zoomórficas, né, com o formato de algum tipo de animal. A reconstrução que foi feita então dessas figuras mostra que originalmente o que havia naquela parede era uma figura de um ser humanoide bastante comprido, né, bastante alto. Ao lado dele, do lado esquerdo, teria duas figuras zoomorfas que representam provavelmente algum tipo de animal quadrúpede, algum tipo de ungulado. E do lado direito, uma outra figura humanoide também fazendo como se fosse um tipo de súplica para uma outra figura zoomorfa, essa sim representada por uma serpente de chifres, que, segundo os arqueólogos, ela faz parte então de algum tipo de crença, alguma mitologia desses povos. Ou seja, aquilo que se acreditava que seria os pés do possível, né, do suposto pterossauro, na verdade fazia parte dos pés da figura antropomórfica central, e aquilo que se acreditava ser a cabeça e o pescoço do pterossauro era a segunda figura antropomórfica. E aquilo que se atribuía às asas, as supostas asas do pterossauro, de um lado nós tínhamos então a serpente de chifres e do outro lado o que nós tínhamos seria simplesmente uma bagunça, um borrão que foi ocasionado por conta do escorrimento da tinta ao longo do tempo, e isso possivelmente devido às chuvas que com frequência iam escorrendo ao longo dessa parede. Então ela deformou todo o corpo da figura antropomórfica central e também fez praticamente desaparecer, deformar, até não ser possível mais reconhecer as outras duas figuras zoomórficas que estariam nesse mesmo lado. Portanto, por meio dessa pesquisa, ficou bastante claro que aquilo que os criacionistas então viviam dizendo, que se tratava de uma pintura de um pterossauro, e inclusive muitos deles até identificavam que espécie de pterossauro era, né? Na verdade, se tratava apenas de um borrão que causou uma pareidolia naquele desenho. Afinal de contas, mesmo se nós levarmos em consideração essa figura, se ela fosse de fato feita dessa forma como ela está hoje, não faria menor sentido nós identificarmos essa figura como um pterossauro. Como eu disse no começo, as asas elas eram totalmente deformadas, você não tinha ali de fato a figura mostrando o desenvolvimento das asas de uma forma muito clara. O que a gente observa ali é simplesmente um bando de borrão. Existem alguns trabalhos na internet, trabalhos científicos, em algumas revistas científicas que falam sobre este caso, trazendo mais esclarecimentos. Eu vou deixar o link desses trabalhos, desses artigos que podem ser encontrados na internet. Um deles foi publicado na revista Science em 2015 e o outro deles na revista Paleontologia Eletrônica, publicada em meados de 2012. Eu vou deixar os links aqui no comentário fixado e vocês podem então conferir com mais detalhes. Hoje nós não vamos falar sobre outros casos de pinturas rupestres e nem dos famosos casos das pedras de Ica e estatuetas de Acambaro. Esses casos eu vou deixar para os próximos vídeos. Por enquanto é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.